Pessoal, cirurgia desnecessária para o neurinoma. Quando é que a cirurgia é desnecessária? Neurinoma do acústico, ele é muito pequeno, não precisa operar? Isso é uma pergunta muito comum aqui no YouTube. Tem muito vídeo aqui sobre neurinoma, cirurgia versus radiocirurgia, né? Qual a vantagem de um, de outro, né? Mas vira e mexe, a pergunta de vocês é isso: quando é desnecessário? Quando não é necessário operar o neurinoma? Vamos lá para vocês entenderem quais são os fatores que a gente olha na decisão: cirurgia versus radiocirurgia, ou só observar, não fazer nada. Sempre haverá essas três possibilidades. Só que, normalmente, dentro do contexto, vai tender mais a decisão de uma versus a outra. Por exemplo, lesões muito pequenas. Peguei um caso recente, lesão de 3 milímetros, assintomático. Normalmente, hoje em dia, o neurinoma você pega em pacientes oligossintomáticos. Vou dar exemplo. Tinha uma dor de cabeça, vou fazer uma ressonância e encontrei o neurinoma. Não tinha relação entre a dor de cabeça e o achado do neurinoma. Então, o achado que a gente chama incidental. O paciente não estava com neurinoma sintomático. Quais os sintomas clássicos do neurinoma? Zumbido, perda auditiva, lesões grandes podem dar dor de cabeça, pode dar alteração de equilíbrio quando ela é grande, pode dar tontura, e o médico vai analisar, no seu caso, se o seu sintoma tem a ver, o seu sintoma que fez o médico pedir a ressonância, tem a ver com o neurinoma ou não, né? Então, contexto de lesões muito pequenas, né? Às vezes um exame único faz, muitas vezes, você achar a cirurgia desnecessária ou a radiocirurgia, e você acompanha. Lesões que elas estão crescendo, paciente jovem, faz normalmente você optar por um tratamento. E o tratamento pode ser dos dois, cirurgia, radiocirurgia. Tem um vídeo só específico sobre isso, mas basicamente para você entender quais são os critérios que a gente olha, né? O tamanho da lesão, lesões muito grandes, infelizmente a radiocirurgia não costuma funcionar também. Existem até situações, né, contexto clínico do paciente e tal, que você vai para o caminho da rádio, mas normalmente são casos que você opta pela cirurgia, você consegue reduzir o volume, tirar a compressão, paciente que tem sintomas compressivos também, né? Essa decisão pondera para a gente ter uma decisão cirúrgica, né? A radiocirurgia para lesões pequenas, paciente oligossintomático, né? Pacientes muitas vezes, né, que você sempre vai colocar o risco da cirurgia de paralisia facial, quantos por cento, né? Tem caso para caso, local, tamanho do tumor, né? Riscos também, né, da questão auditiva, né? A gente sabe que a radiocirurgia muitas vezes consegue controlar e não ter uma perda auditiva importante, né? Tem um risco, mas você consegue controlar. O facial, a taxa de segurança é muito alta no caso da radiocirurgia, então o paciente não vai ter paralisia facial. Muitas vezes tem uma alteração discreta de sensibilidade, né? Isso tudo tem trabalho mostrando a incidência muito baixa realmente, hoje em dia com a dose que a gente dá, de ter algum tipo dessa complicação. E a cirurgia desnecessária é o que eu falo para o paciente, é esse contexto clínico, idade, taxa de crescimento para você observar. Então, eu canso de ter pacientes que a lesão é muito pequenininha, paciente oligossintomático, eu opto por não tratar. E a literatura te dá essa possibilidade. Lesões menores que 10 milímetros, 1 centímetro, muito pequenininha. Às vezes ela pega meio alongadinha ali só no nervo, né? Paciente pouco sintomático, você acompanha. Pode ser que cresça? Pode. Por isso você tem que fazer exames periódicos para decidir, tá bom? Espero que tenha ajudado.